Nós precisamos falar sobre uma das continuações mais apaixonantes, envolventes e cativantes que eu já li nesse ano de 2026. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Assim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das minhas mais recentes leituras que eu fiz nesse mês de abril. E eu estou falando de Um Reino de Carne e Fogo, da Jennifer Lynn Hamilton, segundo volume da série de Sangue e Cinzas. Sobre de Sangue e Cinzas, já tem blog aqui no canal. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Corre lá assistir, que o vídeo está muito, muito bom. E vamos falar sobre essa maravilha, sobre esse surto. Gente, eu estou obcecada por essa série. Assim, num nível que vocês não têm noção. Para vocês terem uma noção, eu estou no terceiro volume da série, que é a Guerra das Duas Rainhas, e eu já estou na metade do livro e eu simplesmente não consigo parar de ler. Eu comecei a ler esse livro, hoje é segunda-feira. Eu comecei a ler esse livro na sexta-feira e eu já estou na metade do livro, cara. E isso que eu não tenho muito tempo para ler, aí eu leio nos intervalos, quando eu tenho algum tempo que não tenho nada para fazer, no ônibus. Inclusive, uma dica: se vocês não têm tempo para ler e vocês não são das pessoas que se enjoam, leiam no ônibus. Vocês vão ver como o seu ritmo de leitura vai aumentar. Assim, vai aumentar e bastante. Mas bora falar do livro, que está muito bom. Mas antes, é claro, não esqueça de deixar seu like, porque às vezes você assiste, gosta do vídeo, e aí você não deixa o seu like para que o YouTube recomende para mais pessoas que, assim como eu e você, adora ler livros de fantasia, de romance e se cativar por essas histórias maravilhosas. Já chegando, clicando no joinha, se inscreve para mim. Ative o sininho para receber todas as notificações quando eu publicar um novo vídeo. E agora sim, bora pro vídeo. Com os acontecimentos finais de De Sangue e Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo já vai começar daquela maneira bem frenética, onde nós descobrimos que o Hawke, na verdade, é o Castle e que ele captura a Poppy para fazer a de barganha para trocar o seu irmão, porque ele quer salvar o seu irmão, libertar ele do rei, da rainha malvada, que se chama Sveti. Da rainha Sveti, que em realidade é a rainha Iliana. E algo que eu gostei bastante nesse livro é que vamos ter um plot de casamento por conveniência. Achei tudo, tá bom? Achei tudo, o supra-sumo do suco. Onde eles, ao Hawke, o Castle, perdão, e a Poppy, eles vão se casar. Gente, a cena do casamento, meu Deus! Assim, foi algo bem diferente. Eu nunca tinha visto algo assim, esse modo, o ritual que eles fazem para cá, para se casar, é bem simbólico. Ai, eu achei tudo. Dá vontade de chorar só de lembrar. Eu chorei, tá? Eu chorei. Oiê! Então, gente, aconteceram alguns imprevistos, aí eu não consegui gravar, mas voltei para terminar de falar com vocês. Já até tomei banho. Bom, o Castle, ele é bem assim, bem radical quando se trata com relação a cuidar da Poppy. É o plot de não mexe com a minha mulher, tá? O cara, ele mata mesmo, sem dor e sem piedade. Só que aqui nós vemos que ele usa de um mecanismo para proteger ela, onde ele trata ela de uma maneira escrota, sabe? Que você fica, meu filho, por que você faz isso? E aí, de repente, ele trata ela bem. Só que você entende que ele está tratando ela assim mais para frente. Você entende o porquê.
E também é algo subjetivo. Ele não fala, ai, nossa, eu estou tratando você assim para te proteger. Não. Queda subentendido para o leitor. Todos têm medo dele, mas ela é a única pessoa que não pode ter medo dele. O casamento é para salvar o reino de Atlântia, né? Mas por conta dos acontecimentos do primeiro volume, a Poppy nós vemos que ela está desconfiada, que ela já não confia nele, porque ele traiu sua confiança. Tipo, pensa aí, você tá com um cara e de repente ele, na realidade, é outra pessoa, que nem sequer o nome é o mesmo. Imagina. Vamos ver a Poppy. Esse livro, ele é um conflito emocional. Se fosse para descrever esse livro, seria sobre recomeços, sobre conflito emocional. Nós vamos ver a Poppy e ela entrando nesse conflito com suas emoções, sobre o que ela realmente acha, porque até agora, tudo o que ela achava que era correto, na verdade, era uma farsa, era uma mentira. Agora foi que ela abriu seus olhos, que ela está enxergando como é que realmente as coisas funcionam. O que é que realmente está acontecendo na vida real? E sobre ela exatamente se perguntando: poxa vida, eu não sou mais a donzela. Agora o que eu sou? O que é que eu faço da minha vida? Qual é o meu propósito no meio deste reino? Qual é o meu propósito nesse quebra-cabeça? O livro, ele tem tramas políticas muito fortes, bem melhor do que a anterior, que eu gostei muito. Tem também jogos de poder, é um dos pontos principais da trama, e muito romance. Obviamente, o foco principal é o romance, é a romantasia. Outro ponto importante é que a Poppy, ela começa a descobrir mais sobre os seus passados, sobre os seus pais, sobre os seus ancestrais. Aqui nós sabemos que a mãe dela era uma guardiã, uma comandante, só que protegia o lado errado. É, sobre os poderes delas, que ela não somente consegue aliviar a dor das pessoas, mas também o poder dela está evoluindo, onde ela passa a começar a curar essas pessoas. Não é somente já aliviar a dor dela, também conseguir curar elas. Ela, aqui nós vamos descobrir que na realidade ela é uma empata. Eu vou ler aqui minhas anotações para que entenda. A autora fala que os empatas são seres antigos e perigosos que conseguiam sentir e manipular as emoções das pessoas para o seu favor, também conhecidos como devoradores de almas. Ou seja, os empatas, eles são seres antigos, bem mais antigos do que os vampiros, do que inclusive até que os deuses, onde eles usavam desse poder para manipular, controlar as pessoas e tirar vantagem. Imagina você conseguir controlar as emoções de outra pessoa. Qual o nível do poder desse? Tudo que você consegue fazer com isso. Claro, você pode usar para o bem, mas o que essas pessoas faziam é que elas usavam isso para o mal. Inclusive, essa reputação dessa família, desses ancestrais dela, vai prejudicar ela. Porque o povo da Atlântia vai ver ela como se fosse uma pessoa ruim. Meu Deus, ela vai me matar, não sei o que, preciso fugir. Quando na realidade, o que ela quer é ajudar eles, inclusive até a vencer a guerra e a conseguir terras, que é um ponto muito importante também da história, onde o povo da Atlântia, por conta da guerra e de que os vorazes estão tomando tudo, eles não têm terra. Imagina você uma cidade pequenininha com mais de 5.000 habitantes. Ou seja, não tem espaço, tanto que as casas elas têm
São feitas parecidas às favelas de São Paulo, uma em cima da outra, porque não tem espaço. Não tem espaço para tanta gente assim. O livro ele tem um pé levemente no dark, não chega a ser. Acontecem algumas coisas que você fala, mas nada assim muito. Não é um dark romance, tá? Não é isso. Não espere isso, que esse livro não é nada disso. Não chega a ser nada disso. Mas a única cena que eu acho que poderia ser um spoiler é que que ela tá morrendo e aí ele alimenta ela para salvá-la. Não vou dar muito spoiler, mas mais ou menos acontece algo assim. Agora vamos falar sobre alguns pontos importantes sobre a Poppy. Eu, ao mesmo tempo, entendo que ela é uma personagem que ela ficou toda a sua vida enjaulada, né? Imagina você em quatro paredes toda a sua vida. E aí, quando você tem os seus 20 e poucos anos, é que você sai da porta para fora. Por conta disso, ela às vezes é irritante, me irritou bastante. Ela tem um pouco infantil e imatura, tá? O relacionamento dela com o Castro, ele não avança por falta de diálogos. Assim, nesse livro aqui, se eles tivessem diálogos, eu acho que a metade do livro não existiria, literalmente. Mas é isso aí. Tipo assim, ele demonstra que ele está sendo verdadeiro com ela. Mas ela finge que não sabe que ele está sendo verdadeiro com ela, sabe? Ela se pergunta, ai, será que isso é real? Realmente é real. Mas ela, em sua cabeça, ela se meteu já a ideia de que não é real. Isso acaba sendo me acabou irritando um pouco. Às vezes eu falava, ai meu Deus, agora ela vem de novo com isso. E eu quero ler um trecho do livro para vocês que diz assim: Não sei ao certo o que ele sente por você. É aqui um amigo, o Kieran falando para ela. Não sei ao certo o que ele sente por você, mas uma coisa é evidente. Ele agirá de acordo com qualquer insulto, presta atenção, percebido a sua honra, a honra da Pope. Existe poder aí, Penélope. Você é o pescoço que gira a cabeça do reino. Gente, isso diz muito, entendeu? Porque ele é o príncipe herdeiro que vai governar esse. Não é o príncipe herdeiro, mas é ele que vai se tornar rei. E ele deixa o chão por onde ela pisa. E imagina você, se ele comanda tudo, e aí ele faz tudo o que ela pede, tudo o que ela quer. Minha filha, realmente há poder nisso. Ou seja, na realidade, quem domina a coisa toda é ela. E ela não percebe. Sabe, se fosse a ele de trono de vidro, a bicha ele ia tacar fogo em todo mundo. Várias pessoas ruins, iam sair do ar, entendeu? Eles já se casaram, como eu falei antes, mas precisa acontecer a coroação. E para isso eles precisam passar pela Floresta Dourada. A autora, algo que eu achei bem diferente também nessa fantasia, que ela usa de elementos diferentes, sabe? Parecido assim nos filmes da Disney, onde nós temos a Floresta Dourada, onde as árvores elas são feitas de ouro, são tudo de ouro. Mas também temos a Floresta de Sangue, onde as árvores são de sangue e pingam sangue, inclusive. Aí cada floresta tem um significado, significa algo bom ou algo ruim. E onde as árvores são de ouro, acredita-se que os deuses, eles dormem ali, por isso é que elas são debaixo da terra. Depois da floresta dourada é que fica Atlântida, que é protegida por uma névoa mágica. As pessoas que olham para essa névoa, a névoa faz com que elas queiram fugir.
com que elas não queiram continuar ali. E por isso, é isso que mantém Atlantis escondida e segura, para que evitar que os vorazes entrem e outros, e outros inimigos. Ai, deixa eu ver. Para quem já leu Acotar, é parecido com a proteção que Velaris tem. A, a névoa tem vida própria, tanto que para você passar, ela precisa te achar digno de você passar por ela. Senão, ela te mata. E somente aceita pessoas de sangue Atlante. E aí, quando a Poppy passa, a névoa gosta dela e deixa ela entrar. Só que como é uma floresta, eles precisam de vários dias para chegar ao reino. E aí eles dormem na floresta e de repente a névoa começa a chamar a Poppy e a chamá-la pelo seu nome, sabe? Tipo, Poppy, Poppy. E ela vai e começa a caminhar seguindo essa voz. Ela acorda, estava dormindo, e ela escuta a voz que chama ela e começa a seguir a voz. E só que, de repente, ela escuta uma voz que fala para ela: não faça isso, vá para casa, você vai morrer, não faça isso. Vá para casa e tome o que é seu. E ela se vira e vê uma mulher que tem cabelos vermelho dourados que brilhava. E de repente o Castor pula em cima dela, dizendo: o que você está fazendo, meu Deus? E aí nós percebemos que ela ia pular de um precipício. Quando de repente ocorre um estrondo na montanha, tipo um terremoto, e o que que também tinha acordado para buscar a Poppy, fala: é algum Deus voltando para o seu lugar de descanso. Sim, muito bom, muito bom. É uns plots que você fica cada vez mais incitado a saber o que vai acontecer. Ou seja, essa voz, a mulher que ela tinha visto, era uma deusa, minha filha. Só que lembra lá que os deuses eles tinham morrido. E no início do livro eu criei uma teoria que eu falei: ai, mas os deuses morreram, não sei tanto quanto. Será? Eu acho que eles não morreram. E realmente eles não morreram. Eles dormiram, sabe? Eles tipo estão como em uma hibernação. E essa deusa, que depois nós vamos ver que é a Aios, ela acordou porque sentiu a Poppy. Sabe, como se a Poppy a estivesse chamando. E aí ela acordou para impedir que ela morresse. Aí tudo acontece e finalmente eles chegam a Atlântia e vão visitar o túmulo dos deuses. Depois que eles visitam o túmulo dos deuses, durante o processo, o povo da Atlântia é um povo bem difícil, que eles têm um estigma machista. Que delícia, né? Onde o homem ele não pode mostrar suas vulnerabilidades, porque é fraqueza. Isso vai ter um ponto bem forte, obviamente é algo subjetivo, não fala nada explícito sobre isso, mas você entende, porque quando a Poppy ela chega, já tem esse preconceito com ela, porque ela é muito dona de si, ela fala o que ela pensa, ela se posiciona, e já fica como: opa, calma aí. Inclusive, as pessoas julgam o Castor por causa disso e até questionam o poder dele. Quando de repente a Penélope, aqui nós já estamos nos encaminhando para o final do livro. De repente, a Penélope ela é cercada por sacerdotes e começa a ser apedrejada. Tipo, eles têm uma missão que é matar ela, eles querem eliminar ela. E nós não sabemos por quê. E de repente, os céus, eles começam a chover. Começa a chover, mas sangue. Ou seja, eles começam a sangrar. Os céus começam a sangrar.
E a Penélope, ela começa a brilhar com uma luz bem forte que nem quando o sol está no meio-dia que você não consegue olhar. E ela começa a matar a todo mundo. E assim, ela dissemina todo mundo realmente. Depois disso, os lobos aparecem e cercam ela. Só que nós achamos que vão atacar ela, né? Errou. Na realidade, eles cercam ela e protegem ela quando Castle aparece, porque a Poppy ela tinha ido sozinha e com o que era, não tinha ido com o Castle. Aí, quando o Castle aparece, já tinha acontecido toda essa lambança, um monte de corpo morto. Porém, o ponto-chave daqui desta história é que os lupinos, ou seja, os lobos, eles fizeram um juramento e que é para eles protegerem o castelo. E cada lobo protege uma pessoa. Por exemplo, o Kieran é um lobo e ele protege o castelo. Aí tem outros lobos que protegem outras pessoas. Mas quando a Poppy aqui ela está em perigo, ela acontece uma coisa e ela quebra os laços de parceria, o que faz com que todos os lobos respondam a ela. Por exemplo, o Kieran responde a Castle. Se Castle e Poppy estão os dois em perigos, logicamente o Castle iria a proteger o Kieran iria proteger o Castle. Mas o que acontece é que ele vai e protege a Poppy. É como que a Poppy é prioridade, por mais que o voto de juramento seja com Castle. Aí eles salvam ela, rasgam, matam as pessoas e cercam ela. E quando o Castle vai se aproximar, eles rosnam para ele e não deixam que ele se aproxime. Até o Kieran faz isso. E aí é como, sabe, essa frase, não sei se vocês escutaram, mas tem uma frase muito girl power, vamos dizer assim, que fala: jogue-me aos lobos e eu voltarei liderando a matilha. Literalmente isso. Literalmente é isso. Gente, ai meu Deus. Assim, por mais que eu fale, não tem como explicar a dimensão, o tamanho, o surto que é esse livro. Vocês precisam ler esse livro. Não tem como. Você precisa ler para entender, para surtar. E aí depois, quando você termine de ler, você vem aqui comentar comigo e me dizer o que foi que você achou. E como se não bastasse tudo isso, o livro termina de uma maneira que eu fico imaginando as pessoas que leram quando estava sendo lançado, porque o final é muita sacanagem. A autora faz uma coisa que é muita sacanagem, que o final você fica, que? Não, calma aí, minha filha. Eu preciso de mais, eu preciso do próximo. Tanto que eu terminei e eu comecei o outro. Tipo, terminei agora às 8h30, 8h31, eu já estava começando o terceiro volume, que é a Guerra das Duas Rainhas, que ainda estou lendo. Porque não tinha como, eu precisava saber o que ia acontecer. E, para finalizar, eu quero ler um trecho para vocês, que é esse trecho, para vocês entenderem. Escuta isso. Quando a Poppy, depois que acontece essa matança e tudo isso, o rei e a rainha, os pais do Castro, chegam e veem isso e ficam. Imagina a cena, meu Deus, o que foi que aconteceu quando. E vem que a Poppy tá toda machucada, sangrada, e ela tá com uma espada, tá assim, com esse ar de. Acabei de. Com esse ar de poderosa depois que acabou uma batalha. E a rainha, a mãe do Castro, diz o seguinte: abaixem suas espadas. Ela comandou, levantando o queixo enquanto ela abaixava-se sobre um joelho. Mesmo quando uma espécie de raiva, que nós vamos entender no terceiro volume, o porquê que a rainha tem essa raiva, mesmo quando uma espécie de raiva potente e indefesa encharcou o espaço ao seu redor.
que carregava o fedor de um medo, enterrado lá há muito tempo. E a rainha fala o seguinte: abaixem suas espadas e inclinem-se diante da última descendente dos mais antigos, aquela que carrega o sangue do rei dos deuses dentro dela. Curvem-se diante da sua nova rainha. Minuto de silêncio para Pop. Minuto de silêncio, finalmente os humilhados foram exaltados. Gente, me diz, o livro termina assim, tá? Tipo, acabou, tem os agradecimentos à autora. O livro termina assim. Não tem como você não começar a ler o terceiro volume. E eu terminei esse livro de noite no ônibus, quando eu estava voltando da minha faculdade. Eu queria gritar, eu queria berrar. E eu não podia, mano, eu não podia. Aí o que eu fiz? Eu comecei o terceiro volume, que é a Guerra das Duas Rainhas, e estou já na metade do livro, tá bom? Depois que eu termine, eu venho aqui falar sobre ele para vocês. Ai, meu Deus. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem intenso. Vamos respirar. Acalmar nossas emoções. O livro, assim, foi bem intenso. Foi uma loucura que sou. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa o seu like, se inscreve para mim, comenta, compartilha, que isso ajuda muitíssimo. Me diz aqui se você já leu essa série, se pretende ler, o que achou. Se já leu a série inteira, de que time você é, se é do time Cera ou do time da Pop. E tem essa rivalidade aí, né? Assim, a Pop ela tem meu coração, tá bom? Pode mudar? Depois que eu terminar a série, pode. Mas duvido muito que mude. Foi tudo o vídeo por hoje. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, clique para mim. E eu te espero no próximo vídeo para mais surtos junto comigo. Um super beijo. Tchau!